Opa, e aí, gente? Tudo certo? Eu sou o Giovanni e essa é a nossa segunda aula do curso de IA na Prática. Bom, como prometido na aula passada, né, hoje a gente vai continuar mostrando um pouquinho de alguns usos úteis e ferramentas interessantes do ChatGPT para o seu dia a dia. O primeiro cenário que eu queria trazer, né, para continuar o que a gente estava fazendo na aula passada, basicamente, imagina que aquele aluno que estava com dificuldade sobre Revolução Francesa e dúvida em alguns conceitos, né? Vocês podem ver aqui que eu estou naquele mesmo chat que a gente já tinha começado na aula passada, né? As informações estão todas salvas. E agora, esse mesmo aluno, ele vai ter que fazer um trabalho prático para a disciplina de História, que é exatamente sobre o assunto da Revolução Francesa. Então, até por isso, né, aquela dica que eu tinha comentado sobre organizar o conteúdo, né, as matérias, vamos dizer assim, correlacionados no mesmo chat, porque você consegue agrupar toda essa informação, organizar e fica muito fácil, né, olhando só para o nome que o chat, dos chats aqui na esquerda, recuperar essa informação quando você precisar. Então, o comando que eu proponho para a gente começar é o seguinte. Estou fazendo um trabalho escolar aprofundado sobre a Revolução Francesa. O foco do meu trabalho será explicar a transição de poder, as principais motivações econômicas da época e qual foi o estopim que iniciou a revolta. Faça uma pesquisa detalhada na web e me indique 5 fontes confiáveis em português, como sites de história conhecidos ou portais educativos que abordem esses pontos. Para cada fonte, coloque o link e um breve resumo do que eu vou encontrar lá. Então, vocês podem ver que aqui eu construo, né, esse prompt, dando um pouco do contexto e dando um comando claro sobre como eu quero que ele faça essa pesquisa. Uma observação importante é que isso não deveria substituir a sua própria pesquisa. É importante que você já tenha uma noção sobre o tema, já tenha buscado alguns links, algumas fontes, lido um pouco sobre o conteúdo, para não ficar 100% dependente do material que ele vai te trazer. Mas isso serve como um ótimo adicional, porque ele tem um grande poder de varrer a internet buscando por essas informações e personalizando a busca dele com base exatamente no pedido que a gente fez para ele. Então, isso complementa muito bem e pode trazer várias informações adicionais interessantes, muitas vezes com fontes que não são tão triviais de serem encontradas. Um outro comentário relevante é que, exatamente pela natureza, né, do que ele vai fazer, é algo que demora um pouco para ser executado, porque ele vai ter que fazer toda essa busca, né, e ir atrás das informações. Para fazer isso, a gente vai ter, né, construir o nosso comando, o nosso prompt, como a gente já está acostumado. E a gente vai vir aqui nesse menu da esquerda, como eu tinha mostrado na aula passada, né, que abre as ferramentas que ele disponibiliza. E a que a gente vai estar usando hoje é exatamente essa de pesquisa aprofundada. Isso vai fazer com que ele consiga, né, exatamente fazer o que a gente está propondo para ele que ele faça, que é buscar na internet e revirem a internet em busca de fontes, de links que se adequem ao pedido. Eu vou fazer uma pequena pausa, então, no vídeo, porque, como eu disse, é uma ferramenta que demora um pouco para gerar a saída. Eu convido vocês a testarem isso também, para verem esse processo. E assim que ele tiver terminado, né, de dar a resposta, a gente volta para discutir o resultado. Opa, então voltamos aqui. E, bom, aqui vocês podem ver um pouco do resultado, né, dessa pesquisa. Aqui ele mostra, por exemplo, que foi concluído em 8 minutos. Ele achou 16 citações. E uma coisa interessante que aconteceu foi que, por exemplo, aqui vocês podem ver o prompt que eu usei, certo? E aqui ele mostra um plano de pesquisa do que ele pretende fazer. Isso é muito interessante, porque várias vezes, mesmo quando você faz um prompt detalhado, ele monta esse plano de pesquisa e ele confirma, em geral, com você se isso realmente está alinhado com o que você deseja e com o que você estava buscando. Então percebam que aqui, né, se vocês pararem para ler o que estava acontecendo, uma das coisas que ele planejava pesquisar era buscar enciclopédias em museus em inglês e em francês. Mas eu estou interessado apenas em fontes em português para facilitar o meu entendimento, e já que o trabalho que eu vou fazer também é em português, e às vezes eu não estou interessado em ter esse trabalho extra, né, de ficar lendo coisas em outras línguas. Então, você pode clicar em editar, e eu falei, não quero fontes em francês ou inglês, apenas em português. Aí ele vai atualizar esse plano
editar, né, fechar, você pode alterar várias coisas se tiver mais coisas que não estão de acordo com o que você queria, ou se você quiser acrescentar alguma outra coisa que você esqueceu no seu primeiro prompt, você também pode aprimorar essa pesquisa dele. No momento que ele fecha o plano, ele começa a pesquisar. Vocês viram aqui que ele realmente demora um pouco, né? Foram 8 minutos. Mas é um resultado bem interessante. Então, aqui, ó, estou atualizando o plano de pesquisa para priorizar exclusivamente fontes em português do Brasil ou de Portugal, como portais educativos, universidades e sites de história reconhecidos, excluindo materiais em inglês ou em francês. Então, dá para ver que ele mostra, né, que ele entendeu realmente o nosso pedido. E aqui você tem um resumo. Clicando nesse botão, vocês podem abrir para ver com um pouco mais de detalhes quais foram as fontes que ele trouxe e qual o resumo mais ou menos delas. Então você tem um resumo, que ele traz praticamente do que ele encontrou, e aqui ele fala quais foram as fontes selecionadas. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, etapas, causas e consequências. Aqui, né, é onde ele traz a fonte, ele coloca o link aqui, então você sempre pode conferir aquilo que ele trouxe para você. E exatamente como eu pedi, né, além de ter as fontes selecionadas, ele me coloca o link, me fala qual que é o título, me dá um resumo daquilo que eu vou encontrar lá. Então, por exemplo, aqui é um artigo didático que aborda todos os pontos pedidos. Escreve a crise econômica, pré-1789, dívida estatal, altos gastos com guerras, inflações e fome, os ideais iluministas e influências externas, como influência americana, a explicação, a convocação dos estados gerais. Então, você vê que ele traz exatamente, ele personaliza, né, essa busca dele para o nosso pedido. E aqui ele ainda trouxe até um pouco a mais, ele colocou, por exemplo, a credibilidade, né? É uma ONG educacional reconhecida e revista por especialistas. Então, ele está justificando, inclusive, o porquê dessas fontes. E como eu disse, são fontes muito interessantes, porque muitas vezes são fontes que não são tão fáceis de achar numa pesquisa básica no Google, que ele consegue encontrar por causa dessa investigação aprofundada que ele faz, e isso enriquece bastante o trabalho. Óbvio, não vou passar por todos os exemplos, mas você pode ver que todas elas seguem esse mesmo formato, né? Qual que é o título, né? A tomada da Bastilha, de onde ele tirou essa fonte, qual que é o link, o resumo do que eu vou encontrar lá, a credibilidade, e ele faz isso para várias fontes, né? Aqui ele trouxe exatamente as cinco que a gente tinha pedido. Então, dessa parte é basicamente isso. Realmente é um uso muito interessante e recomendo muito para que vocês usem para trabalhos. Então, agora vamos para o próximo exemplo. Bom, para esse próximo exemplo, como ele era um pouquinho mais longo, eu já deixei até o chat pronto, para se alguém já estivesse acostumado com a interface ChatGPT, deve ter notado que tinha, né, um chat já iniciado, mesmo na aula passada. Mas, basicamente, é só para trazer uma ideia de um outro uso muito interessante que você pode fazer dele. Bom, muitas vezes você tem questões de criatividade, né? Às vezes você tem algumas ideias, mas está com dificuldade de levá-las para frente, de aprimorar, de detalhar, ou às vezes você está realmente sem ideias. Então aqui é um dos usos, talvez um dos mais interessantes da IA é exatamente trazer esse fator da criatividade, de tentar bolar de um jeito rápido ideias, quando você precisa né, de ideias num tempo acelerado. E de brinde, vamos dizer assim, né, um outro uso é o meta-prompting, que é o que eu vou também mostrar aqui. E já é um pouco mais avançado, mas nada de muito estranho também. Vai ficar claro o que ele é, no decorrer desse outro chat. Então, só para mostrar. Qual que foi o cenário que eu imaginei aqui? Nossa turma do curso de informática básica, focada em letramento digital para iniciantes, precisa de um mascote. Ele deve transmitir a ideia de que a tecnologia é amigável, exige paciência para aprender e é inovadora. Então, me dê 5 ideias criativas de personagens que poderiam ser nosso mascote, descrevendo brevemente o visual e a personalidade de cada um. Então aqui vocês veem que eu dou basicamente um contexto geral, mas eu não estou, assim, coloco alguns requisitos, mas eu não estou especificando muito bem como é esse mascote. Exatamente para isso que eu preciso da ajuda dele, para ter esse passo criativo. É, Quando vocês vão fazer esse tipo de pedido para ele, por exemplo, de criatividade, às vezes também compensa usar aquela ferramenta que eu citei no vídeo passado, que é de pensar bem. Às vezes isso ajuda, mas não é algo muito, vamos dizer assim, não tem uma resposta muito pronta. Vale a pena testar. Eu estou falando basicamente uma recomendação pessoal de algo que eu notei já de performance quando você pede para ele pensar um pouco mais nessa questão de criatividade.
Bom, então aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo ou depois também da aula revisitar o chat para ler com bastante calma, vocês podem ver aqui que ele dá, né, vários exemplos. E percebe como todos eles estão alinhados de alguma forma, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas todos estão alinhados com exatamente com o pedido e os requisitos que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, você tem Lume, a coruja lanterna. O visual. Uma coruja simpática, com óculos redondos, uma pequena lanterna na asa, que brilha em forma de ícone digital. Então, ele dá exatamente uma descrição do visual e da personalidade de forma breve e objetiva, seguindo exatamente o que a gente pediu para ele no prompt. E aí, bom, vocês podem, por exemplo, olhar e aí vai exatamente do resultado. Por exemplo, poxa, não gostei de nenhum. Você pode pedir para ele te dar outras ideias. Ou, gostei de um, mas não gostei tanto assim. Gostaria de fazer algumas modificações. Porque às vezes você, lendo o que ele gerou, também isso te traz ideias. E às vezes você quer adaptar uma ideia dele. Então você também pode pedir para ele alterar certos pontos e tentar gerar de novo esse personagem. Por questões didáticas aqui, eu vou simplesmente fingir, né? Tô 100% satisfeito com uma delas. Então, por exemplo, digamos que seja o 5, né? O Pixel, o passarinho inventor, que o visual é um passarinho pequeno, com penas em estilo mosaico digital, carregando uma chave de fenda miniatura ou uma engrenagem brilhante. E aí vem uma coisa interessante, porque, em geral, quando você está pedindo, né, nesse cenário, se eu estou pedindo uma criatividade visual, muito provavelmente eu vou querer ver esse personagem em algum momento. E aqui vem um pouco do que eu estava falando. Então, prestem atenção nesse próximo prompt. Ok, a opção que eu mais gostei foi a 5. Agora, precisamos gerar a imagem dele. Então, crie um comando prompt extremamente detalhado e completo para eu colar em um gerador de imagens por inteligência artificial. Descreva o mascote fisicamente, suas cores, a expressão facial, o estilo de arte, por exemplo, estilo desenho animado 3D realista da Pixar, e um fundo de imagem simples que destaque o personagem. Então, isso aqui é o que é chamado de meta prompting, que é quando você pede para uma inteligência artificial, né, você faz um prompt para a inteligência artificial e pede para que ela faça um prompt ou para ela mesma ou para alguma outra ferramenta, né? Isso depende do que você está querendo fazer. Então, isso daqui foi exatamente o que eu fiz. Então, digamos que eu vou querer gerar essa imagem agora, mas eu preciso de um prompt bem detalhado. Principalmente quando eu vou gerar uma imagem, tem muitos detalhes e muitas coisas que você tem que levar em consideração. Então, quando você está escrevendo isso manualmente, nem sempre você lembra de levar em consideração tudo que você precisava. E isso é um uso muito interessante também, porque você pode, como você já pediu a ideia para ele, agora você quer que ele destrinche, detalhe e descreva com bastante informação exatamente a ideia que você escolheu. Então aqui está o exemplo que ele trouxe. É um pouco longo, se quiserem também de novo pausar o vídeo para ler ou revisitar depois, mas de forma geral você vê que ele cumpre exatamente também o que a gente pediu. Então, por exemplo, qual que é o prompt? Cria um mascote original em forma de passarinho inventor chamado Pixel. Aqui ele descreve, por exemplo, um pouco do personagem, né? O personagem deve ter corpo arredondado e fofinho, cabeça levemente maior para transmitir simpatia. Aí, por exemplo, aqui no segundo parágrafo, ele fala de paleta de cores. Então, alegre, moderna, como azul turquesa, amarelo, laranja. Aí depois, no terceiro parágrafo, ele fala de personalidade. O personagem visual do mascote deve transmitir paciente, inteligente, acolhedor. Depois ele fala sobre estilo. Então, por exemplo, use um estilo de arte 3D, cartoon cinematográfico, com acabamento polido, superfície suave, iluminação agradável. Enfim, ele coloca muitas e muitas informações. E esse é exatamente o ponto. É mostrar que talvez, se você fosse construir isso do zero, você passaria batido por alguma coisa. Por exemplo, putz, esqueci de falar sobre o estilo do personagem, sobre o estilo do desenho que eu gostaria. E aí, a ferramenta que estiver construindo essa imagem vai gerar com um estilo qualquer, não necessariamente o que você estava esperando. Então, é interessante você trabalhar nesse prompt para que ele consiga fazer um prompt melhor ainda para construir exatamente a imagem que você queria. E, novamente,
fica a recomendação, né? Leia com bastante calma o que ele te gerou, porque você pode pedir alterações. E aí você pode fazer alterações manuais, né? Se for poucas coisas, por exemplo, quero trocar uma cor, né? Quero trocar azul turquesa por algum tom de roxo, por exemplo. Aí você pode fazer essa alteração manual. Ou se for alterações maiores, você pode também simplesmente pedir, né? Tal coisa não gostei, poderia fazer assim, assim, assim. E você pode ir conversando com ele e refinando a resposta para que ela convirja exatamente para o ponto que você quer chegar, né? Para o ponto que você se sente satisfeito. Aqui no final tem também algumas coisas do que não fazer, né? Que é sem poluição visual, sem excesso de objetos, sem texto, sem marca d'água, sem aparência assustadora, enfim, ele dá todas essas descrições. E aí, por fim, né, um último exemplo, então, digamos, agora eu já tenho a ideia do meu mascote, eu já consegui criar uma descrição visual detalhada dele para eu poder gerar depois. E além de uma imagem, talvez eu precise de um vídeo também, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo que eu decidi trazer só para finalizar. Então, vamos lá. Perfeito. Mais para frente, vamos usar esse mesmo mascote em um vídeo para divulgar a primeira feira de informática da nossa turma. Crie um prompt detalhado para ser usado em um gerador de vídeos por IA. Descreva uma cena de 5 segundos, contendo o cenário de fundo, uma sala de aula moderna, por exemplo, a iluminação, a fala do mascote e seus movimentos exatos. E vocês vão ver, percebam que desse prompt para o de cima é exatamente o mesmo contexto, o mesmo cenário, do ponto de vista que eu estou pedindo para a IA me fazer um prompt que vai me ajudar a alcançar aquilo que eu quero. E é exatamente isso que ele vai fazer. Então, tem uma estrutura muito parecida com a de cima, em que ele vai colocar um prompt que descreve exatamente o que eu estava pensando. Então, cria um vídeo curto de 5 segundos, em estilo animação 3D, cartoon cinematográfica, com aparência profissional, alegre e acolhedora. O personagem principal é Pixel, um passarinho inventor fofo, simpático, original, então ele descreve o personagem. Depois, ele vai descrever qual que é o cenário, né? O cenário de fundo é uma sala de aula moderna de informática, limpa, organizada, com mesas claras. Depois ele vai falar sobre os movimentos do personagem, vai falar sobre as falas dele, vai, da mesma forma da outra, também vai colocar instruções do que não fazer, então sem texto na tela, sem colocar um personagem que já existe, sem cenário bagunçado, sem fundo escuro, etc. Então, bom, é um uso também muito interessante, porque você consegue detalhar isso e, de novo, né, o grande ganho é que você pode fazer, continuar conversando, vamos dizer assim, com o chat GPT, para ir refinando o seu pedido e você consegue, né, com a resposta que ele te dá, lembrar de coisas que talvez, se você fosse escrever manualmente, passariam despercebidas. Mas, bom, então, era isso que tinha para aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso possa ser útil para vocês. Valeu e até a próxima.